Ah, mas eu vou trazer outro vídeo. Vamos ver aqui. Hum, Mortal Kombat 1. Tá. Então, galera, mais um vídeo aqui. Eu vou trazer aqui sobre o Mortal Kombat. Você tá vendo aqui o principal responsável pela série, né? Ed Boon. E aí o vídeo do Espartano 322 trouxe aqui o vídeo intitulado Como Mortal Kombat 1 estragou tudo. Mas peraí, o remake ou o primeiro? Deve ter sido o remake que ele se refere, né? Vamos ver aqui. Espartano, por favor. A história de Mortal Kombat nunca foi muito bem desenvolvida assim Combate, sei lá. no início da franquia. Talvez seja porque as pessoas não iriam se importar, já que elas estavam preocupadas em arrancar cabeça de bonequinho 3D, ou talvez porque é meio difícil fazer uma história boa em uma máquina de arcade, né? É meio complicado. Mesmo depois que Mortal Kombat foi pra sua incrível era 3D, ou não tão incrível assim, lá no PlayStation 2, a história dos personagens principais ainda não era algo muito bem desenvolvido. Você quer saber a história do Scorpion? Mas espera aí, vamos te mostrar a história de um personagem completamente aleatório chamado Taven. Que legal! Mas tudo mudou quando a nossa querida Midway quase foi de Vasco e uma outra empresa chamada Warner Bros. Resolveu comprar o estúdio e mudar o nome para NetherRealm Studio. Sim, a dona dos filmes do Harry Potter iria mudar pra sempre a história dos jogos de luta. Meu filho quer comer? Me dê! No meio do caos que foi DC Universe vs Mortal Kombat, uma ideia muito boa foi reaproveitada e melhor utilizada no queridinho da galera e também o meu queridinho Mortal Kombat 9. A história do jogo seria recontada e muito melhor desenvolvida. Aqui, a história era contada através de capítulos, onde em cada capítulo você jogava com um personagem específico. Assim, Bem como foi o Injustice. sabendo um pouco da história dele antes de entrar no torneio e durante o torneio, e depois do torneio, e após o torneio. Sei lá por que eu faço isso. Como, por exemplo, o Scorpion. O melhor personagem de Mortal Kombat, né? Tem que falar aqui, né? O Scorpion. No capítulo do Scorpion, descobrimos que o Mano Sub-Zero invadiu o morro do Scorpion e matou todos do seu clã, o clã Shirai Ryu, incluindo o próprio Scorpion, que aqui era chamado de Hanzo Hasashi e a sua família. Ou seja, foi todo mundo sentar no colo do Pelé. De qualquer jeito, um feiticeiro bondoso chamado Quan Chi ressuscitou o Hanzo Hasashi e o transformou em um verdadeiro demônio que busca a vingança, o poderoso motoqueiro fantasma. O Scorpion, né? Com essa jogada de mestre, a história de Mortal Kombat, que antes era uma coisa totalmente foda-se, virou algo que era legal. As pessoas começaram a se importar com a história do jogo. E isso se tornou uma das principais coisas da franquia. Resumindo bem porcamente a história do maravilhoso Mortal Kombat 9, é basicamente isso. O nosso deus dos raios começa a receber visões do futuro mostrando que as coisas vão dar ruim, e assim ele tenta manipular o destino fazendo as coisas darem ruim. Só que de uma forma diferente. No meio dessa bagunça, várias coisas acontecem de uma forma diferente, como por exemplo, em vez do Smoke se transformar em um robô assassino demoníaco, assim que nem o Cyrax e o Sector, quem acaba se transformando é o Sub-Zero, fazendo o Cyber Sub-Zero. No final de tudo, Raiden, o nosso deus dos raios, acaba fazendo tanta coisa errada que gente pra caramba morre. O Liu Kang, puto porque o Raiden é um incompetente, acaba lutando com os deuses dos raios e o Raiden, sem querer querendo, mata o seu melhor guerreiro. Pela segunda vez o Liu Kang é morto na franquia. Alguém odeia o Liu Kang. No final temos um X1 contra o poderoso Shao Kahn e o Raiden acaba vencendo porque ele leu as letras miúdas no contrato do torneio, mostrando que o Shao Kahn havia feito uma violação dos... Só uma coisa, galera, o que eu conheço de Mortal Kombat, 1, 2 e 3, apenas. Eu não joguei a era 3D, não joguei o 9 nem o 10, e nem o remake ainda, eu pretendo jogar. Mas assim, Mortal Kombat era aquilo. Depois virou o que está presenciando aqui, né? Direitos do consumidor. Muita coisa no Mortal Kombat 9 é explicada, como por exemplo como Cyrax e o Sector se transformou em robô. Eles também mostram o início do romance entre o Liu Kang e a Kitana. E outra coisa que eles também explicam é porque caralhos a Sonya Blade não usa nada por baixo desse coletinho. Obrigado.
Na verdade, isso aí não é explicado não, eu acho que é só porque fica sexy. Com o sucesso de Mortal Kombat 9, obviamente eles queriam uma sequência e eles lançaram, né? Lançaram Mortal Kombat X, ou 10, eu falo X. No Mortal Kombat X, como muita gente morreu no 9, eles começaram basicamente a usar espectros, que são mortos-vivos. E isso se tornaria a pior decisão da história do Mortal Kombat. Os espectros acabam tirando o protagonismo dos personagens clássicos e para suprir a falta desses personagens fodas demais, tiveram a brilhante ideia de criar personagens novos. E é impressionante como que todos eles são ruins, mas o mais importante... Meu Deus do céu, eu lembrei aqui, cara. Botaram a Peach pra dublar a Cassie Cage, a filha do Johnny Cage da Sonya. Puta que pariu. Quem foi o gênio que teve essa brilhante ideia, hein? Porra, bicho. Seria o grupinho principal, 4 jovens lutadores que querem salvar o mundo. E aqui temos uma cópia feminina e mal feita com a dublagem da Peach, que seria Cassie Cage, a filha do Johnny Cage, com a Sonya. Um gay com arco e flecha, que era pra substituir o Kung Lao. A cópia feminina e mal feita do Jax, que seria a filha dele com uma desconhecida que eu nunca vi. E o menos pior, que até voltou pro último jogo da franquia, Takeda, o filho de Kenshi, que faz parte do clã do Scorpion. É impressionante o tanto de decisão ruim que os caras fizeram nesse jogo. Mas como eu tô com preguiça de falar todas... Era a continuação, bicho. Eles mataram os personagens principais. Fazer o quê, né? Um reboot. as decisões ruins desse jogo, eu vou apenas falar o básico, só o básico. A filha do Johnny Cage, a vulgo Cassie Cage, que apanha de um monte de NPC aleatório, consegue matar um fodendo deus ancestral, que é o vilão principal do jogo. É uma Mary Sue, né? Shinnok. A galera não gostou muito da história desse jogo, até porque a gente gosta mesmo dos personagens clássicos, e não adianta colocar um monte de personagem novo, sendo que todos são genéricos, chatos e ruins. Então eles resolveram criar um Mortal Kombat 11. Vamos lá, né? Em Mortal Kombat 11, vendo a cagada que eles fizeram no X, decidiram introduzir uma trama focada numa espécie de multiverso. Com uma vilã chamada Crônica, que tinha como objetivo refazer toda a história do universo, a Crônica era a nossa última esperança como fã da franquia. Em Mortal Kombat 11, o foco foi mais nos personagens clássicos, mas claro, dando um pouquinho de atenção pros novos, né? Tem que dar uma atençãozinha ali. Eles conseguem desenvolver muito melhor a Cassie Cage e a Jack, que são duas personagens do X que aparecem aqui, e até trazem personagens do Mortal Kombat 9 pro 11, tipo, literalmente do Mortal Kombat 9. Os caras estavam no torneio e foram teletransportados pro futuro. Muito legal, muito legal. E um desses personagens é o Johnny Cage, que antes ele era um babacão, né? Eu acho que todo mundo lembra. E agora ele é um pai responsável de família. E acontece muitos momentos engraçados entre os dois, porque um é completamente irracional e irresponsável, e o outro é mais maduro, e são a mesma pessoa, então é bem legal. No final dessa maluquice toda, o Liu Kang se torna um deus e consegue tomar o controle de todas as linhas do tempo, recriando assim tudo. O plano era impedir a Crônica de recriar o tempo. Sério? E no final, quem recria o tempo é o Liu Kang. Os caras fez o que a vilã queria fazer. Não faz muito sentido, mas isso aqui tá bom. Porque eles deram mais o espaço pra gente ter um reboot, um retcon, eu não sei essas palavras de nerd, mas foi legal. A última esperança dos fãs para finalmente consertarem a história da porcaria do Mortal Kombat. Quando foi anunciado o Mortal Kombat 1, sim, com 1 no título, já que seria uma nova história, muita gente, incluindo eu, ficamos empolgados pensando que veríamos uma história totalmente diferente, né? A origem de certos personagens seriam mudadas, e nesse jogo, por exemplo, o Scorpion e o Sub-Zero seriam irmãos de sangue. O jogo estava com uma história muito interessante até certa parte, personagens que antigamente eram saco de pancadas sem desenvolvimento, como o Reptile e o próprio Baraka, tiveram melhor desenvolvimento nessa história. Tava tudo legal, tava tudo muito bom, o céu era azul, o mundo estava em paz. Até chegar aos últimos capítulos da história, né? Nos últimos capítulos, o feiticeiro Shang Tsung aparece, e aí eu pensei, meu Deus do céu, o que esses caras vão fazer? Eu já tava com um pressentimento ruim, e esse pressentimento se tornou verdade quando eu vi o final que essa história iria tomar. Lembra do final de Mortal Kombat 11, onde você escolhe o Liu Kang e ele refaz a linha do tempo? Sim, no final de Mortal Kombat 11 você tem escolhas, ou você escolhe o Liu Kang ou Shang Tsung. Todo mundo pensava que escolher o Liu Kang era a escolha canônica, mas não, as duas são canônicas, porque
O vilão do Mortal Kombat 1 é o Shang Tsung daquela linha do tempo que ganhou do Liu Kang. É confuso? Pra caralho. Mas é isso. No final, várias linhas do tempo se chocam e você tem um verdadeiro ultimato com vários personagens de Mortal Kombat. É sério, a putaria come na alta. Todo aquele papo de refazer história e contar uma origem diferente virou nada. E no final a gente teve Mortal Kombat 11 parte 2. Bem bosta esse final, inclusive. Eu tava esperando uma ideia mais pé no chão e sem essas coisas de multiverso. E no final, os caras me entregou esta porcaria. Sim, as coisas ainda conseguem ficar pior com a DLC. Tipo, na DLC eu achei, pô, os caras vão esquecer esse negócio de multiverso e vai focar em desenvolver os personagens desse mundo. Não. Aqui, ó, vilão de outra realidade tá invadindo o morro aqui. Tudo nesse Mortal Kombat 1 é ridículo, fraco, sem sentido, confuso e sem graça. Até o design dos personagens é ruim. O design é tudo feio. Mortal Kombat 11 tem mais personalidade do que o 1, sendo que o 11 é antigo. Se você pegar o design dos personagens do Mortal Kombat 11 e colocar do lado do 1, eu tenho certeza que a maioria do 11 ganha do 1, porque o 1 parece um jogo genérico. E falando da história, o que era pra ser uma origem nova e nunca vista antes, se tornou essa porcaria multiversal, se tornou essa putaria aí, ó, se tornou essa bagacinha aí, ó. Cara, eu fiquei desapontado com isso. E eu só tenho que falar, não é à toa que esse jogo flopou, porque, pelo amor de Deus, hein? Que porcaria, hein? É isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu, falou. É nóis. Se inscreve. Yo! Legal. Espartano 322. Um vídeo aqui sobre o Mortal Kombat 1. Vocês gostaram do Mortal Kombat 1? Eu não joguei. Então,